hoje quase todas as estações são de forma conectada. Teve algumas mudanças assim, significativas, como por exemplo, antigamente na lei que regeu aí por décadas, né? Antigamente a gente abria os envelopes de habilitação primeiro para nesse processo administrativo das licitações, o que já desclassificava de cara as empresas que não estavam aptas a participar do pregão, e assim apresentava-se o envelope de preços posteriormente, né? E hoje aconteceu uma mudança, né? Hoje a gente passa primeiro pela fase de habilitação, para depois apresentar os preços e assim o pregoeiro escolher, né, a proposta mais vantajosa para o órgão, seja a prefeitura, seja o estado ou federal. E assim, na opinião de vocês, né, você está na área, isso foi benéfico ou maléfico? Qual que foi a... Os benefícios, na minha opinião, pro órgão, né, que licita, seja a prefeitura, o estado, ou a União, os benefícios são que acabam com os conchavos, né? Porque você não sabe quem está participando. Na tela lá, você só fica com o nome participante, né? E um número da ordem do seu usuário. Então, você não sabendo quem você não tem como comunicar e assim evita fraudes, né? Corrupções durante esse processo. E malefícios para mim, no meu entender, na minha opinião aqui, porque você primeiro tem que apresentar o preço para depois abrir a documentação, a habilitação, né? E nisso você às vezes tem que dar um desconto maior do que está previsto e aí o sistema deixa de ser interessante. Entendi. No caso, então, foi interessante porque não existe mais conchave, você não consegue fazer mais esses conchaves, né? Porque antes, imagino que era uma falcatrua maluca aí. E, então, hoje você não consegue ver quem tem do outro lado da tela, só que o problema é realmente que você tem essa questão do preço. Isso é uma coisa que é bem controversa, o pessoal reclama muito, né? Porque as licitações do Brasil hoje, elas são em cima realmente de preço, não de qualidade, né? Então, isso até complica a questão de obra. Exato. Por parte é bom, né? Porque garante que qualquer empresa tenha o mesmo direito de poder participar, desde que seja apto com a documentação, né? Mas por outro lado é ruim, porque você está competindo com, às vezes pode ter uma empresa que abaixa muito o preço e não consegue executar a obra, por exemplo, e aí você acaba perdendo algo que seria interessante, né? Democratizou, né? Exato. Agora, quando a gente fala da questão da licitação, a gente tem um passo a passo, né? Você começou lá, né? Então, como que o cara que quer começar agora, está iniciando nesse mundo, qual que é o passo a passo dele para ele iniciar o mundo de licitação? Olha, dá uma estudada, ver alguns vídeos na internet, né? Mas primeiro de tudo, assim, abrir um CNPJ ou se quiser, às vezes, ser contratado por uma empresa, você tem que estar com a sua certidão do CREA, inscrito no CREA direitinho e ir por essa empresa. Desculpa, Edgar, não entendi. Por profissional ou... Esse profissional seria abrir uma empresa? Tô aqui, eu sou profissional de engenharia, acabei de me formar. Ter interesse de entrar nesse mundo da engenharia. Qual que é o passo a passo que eu tenho que ter para entrar nesse mundo de licitação? O passo a passo, você tem que se perguntar se você quer abrir o seu próprio negócio, né? Ou, às vezes, ingressar num quadro técnico de uma empresa para ser o engenheiro responsável dessa empresa. São alguns caminhos, são desafios diferentes, né? Se você optar por ser um empresário, você tem alguns desafios, como, por exemplo, não ter a documentação que às vezes exigem, né, por ter, às vezes, uma ausência de mão de obra qualificada e tal. Mas se você for um profissional e optar por ingressar em um quadro técnico de uma empresa, por exemplo, se atentar, né, às malícias, aos cuidados que a gente naturalmente tem que ter ao executar uma obra, né, e estudar tudo. Acho que para mim tudo se resume em estudar antes de encarar o desafio, para ver se é vantajoso ou não. Tem alguém que você indica, algum profissional assim que é bacana com licitação, ou que você chegou a estudar?
Não, na verdade foi por conta própria, sabe? Vendo alguns vídeos no YouTube, muito Mas por não tem algum experiência. influenciador, alguém que tem foco em licitação? Que você tá Influenciador. indicando? Tem uma galera que fala hoje, Tem né? um cara no Instagram, eu posso ver Pode, aqui? pode contar. Acho que tem um tal de Ângelo, se eu não me engano, alguma coisa assim. Não O cara conheço. vende você. Esse Legal. cara, na verdade, ele é. Esse cara aqui, mas na verdade ele é advogado, sabe? Uhum. Mas ele dá, Vou ele dá fazer a muita. pergunta novamente para você, só fala o nome dele, você pode falar Uhum. do Instagram dele. Em relação à questão de licitação, tem algum nome, algum profissional que passa de forma bem didática esses assuntos sobre licitação que você pode estar indicando? Olha, tem um profissional que eu sigo no Instagram que chama Gustavo Scheifler. Ele é advogado, mas assim, tem bastante conhecimento na área de licitações, é porque, como eu disse, são mundos que se conectam, o mundo da engenharia com o mundo do direito. E você tem que ter um pouquinho de noção também de direito, né? Então, esse cara, às vezes, ele dá algumas dicas, assim, bacanas com relação às leis, né? Algumas pegadinhas que tem. E é um perfil interessante para quem queira se interessar em conhecer mais sobre o assunto. Certo. Então, ó, vamos lá, passo a passo, então. Estudei, já me instruí ali, mas vamos deixar um pouco